Vamos supor que são 3 irmãos, os 3 em casa do pai num ano e depois os 3 em casa da mãe, ou dividi-los? É assim, nós estamos a falar num tema que não é objetivo. Não há regras, claro. Não há normas. Estamos a falar de sentimentos e de pessoas. E cada família é única. Não há parametrizações. Cada família é única, é o que é irrepetível. E, portanto, todas estas situações têm que ser avaliadas por si. Depois tem a ver outras variáveis, que é, como há pouco assinalei, tem a ver com a idade das crianças, tem a ver com os seus hábitos, tem a ver com os hábitos da própria família. Portanto, os nossos psicólogos dizem que tudo depende da maturidade e da família que está Portanto, há aqui uma idade apontada das crianças que são os 8 anos. Exatamente. Agora, a partir dos 8, 9, 10 anos, a criança já tem uma palavra a dizer acerca disso. E se tivermos 3 irmãos em que 2 dizem que querem passar com a mãe e um diz que quer passar com o pai? As coisas não podem ser colocadas assim. Cada família saberá o que deve ser o melhor para ela. Agora, saberá, eu estou a falar teoricamente. Claro. Sabemos à partida que há famílias que têm alguma dificuldade em conseguir o diálogo. E nessa situação eu acho que a mediação familiar é uma mais-valia em relação a esse assunto, porque se falarmos numa questão mais judicial, quando os casais de facto não se entendem e optam pelo meio judicial, claro. Sabemos que há sempre o ganhador-perdedor, ou seja, se alguém perde é porque alguém ganha e vice-versa. Na situação da mediação familiar, não há ganhadores, não há perdedores, toda a gente ganha. Interessa, sim, no fundo, o que é um mediador é alguém que é um facilitador de comunicação, em que se coloca que 2 pessoas que estão ali de boa fé, que querem resolver um problema que por si não o conseguem resolver e vão pedir a ajuda a alguém para, de facto, encontrarem a solução. Não a A, não a B, mas a C. Respondendo à sua pergunta, provavelmente não é o António e a Maria que deve ficar com o progenitor pai e não é a Teresa que deve ficar com o progenitor B. Não, vamos conversar e vamos ver o que é melhor para aquela família e o que é melhor para aquelas crianças, que não tem que ser igual para todas as famílias. Exatamente. Portanto, a mediação familiar é um espaço onde as pessoas se devem sentir bem, existe um clima de imparcialidade, de neutralidade. Não há ali um juiz a decidir coisa alguma. São as pessoas que se responsabilizam pelas suas próprias atitudes e suas próprias decisões a bem dos seus filhos. Há vários casos nestas situações e voltando um bocadinho atrás há pouco à nossa conversa, a história de acabarem por ser 2 natais, porque mesmo quando estão em localidades distantes uma da outra, vamos supor que a Maria e o André passam o Natal com a mãe e só no ano a seguir é que vão passá-lo com o pai. O que é certo é que quando chegarem no dia 26 à casa do pai, obviamente que vão receber os presentes desse ano, tanto do pai como da família. Não temos aqui um excesso de mimo, de presentes, que pode de alguma forma levar à de valores de que eu estava a falar há pouco? As crianças encararem o Natal só como é a altura de receber presentes, muitos presentes neste caso. Eu percebo a sua pergunta, mas essa é uma pergunta que é válida tanto para pais separados como para pais que estão casados. Claro, claro. A comercialização do Natal, isso será feito... É uma evidência. É uma evidência e, portanto, isso será algo que nós temos que lutar relativamente a esse assunto, como para casais também casados. De forma que o que as crianças querem, claro que é o presentinho, mas é o mimo, é o carinho, é a que neste caso é sempre em dobro, não é? Deixou de ser o presente dos pais. Ou seja, aquilo que for bom é em dobro, o que for mau é em dobro. Portanto, claro. Se realmente o Natal é essa magia, é essa ternura, é esse amor, se for em dobro, ótimo que assim seja. As crianças não querem ver pais casados e infelizes. As crianças querem ver pais, se assim tiver que ser, separados, mas felizes. E que as façam felizes. Eu cheguei a ler precisamente a propósito do tema, uma criança que, e isto parte para uma pergunta, que é, depois, o Natal, logo após uma separação, pode ser um alívio para uma criança? Pode. Se para essa criança todos os dias houver discussões, houver gritos, mau ambiente, até pode não haver discussões. Se a criança sente que aquele não é um ambiente, sente que o pai e a mãe não estão bem. O que as crianças de facto querem é que haja essa paz, porque os pais por vezes pensam que não passam para os filhos essa indiferença, essa frieza, mas passa, as crianças percebem, mesmo terem idade. E, portanto, o que querem é que haja alegria, que os pais se entendam, não têm que estar forçosamente juntos. É evidente que qualquer criança gostaria que os pais estivessem juntos, mas sabemos que não é assim. E, portanto, não vamos dramatizar, vamos sim pegar na situação e torná-la o mais leve
possível para a criança, para que ela se sinta amada. É este o princípio basilar de tudo. Que a criança, e a criança se em primeiro lugar. amada, exatamente. Relativamente ainda aos presentes, porque é inevitável tocarmos neste tema, vamos ter que aqui ter alguma cordialidade por parte dos pais, para que não haja o sentimento de a mãe deu um presente muito melhor do que o pai, ou vice-versa. Portanto, até aqui nisto há que ter um certo peso e medida entre os pais para que haja uma conversa para que as coisas possam ser resolvidas nesse sentido. Claro, e isso tem a ver com pegar nas crianças e ser uma arma de arremesso em relação aos pais. E, de facto, isso aí nós podemos cometer a situação, porque, de facto, ela existe. Existe, felizmente, que as pessoas se estão a tornar o mais civilizadas possíveis relativamente a esse assunto, mas ainda existem casos, de facto, muito tristes, e que assim é, e que as crianças, infelizmente, poderão repetir comportamentos. É evidente que uma criança que em casa vê comportamentos agressivos e vê comportamentos nada bons, nada saudáveis, porque isso sente. Podem até influenciá-la no futuro. Pode, com certeza que pode, mas é bom que os pais tenham consciência disso. E agora está-se a falar muito neste assunto, até porque é importante que se fale nesse assunto. Sabemos que não há famílias perfeitas, há divórcio, não há divórcios perfeitos. O divórcio é algo que causa, de facto, momentos de muita tristeza, de muita frustração, muita confusão para as crianças, muita confusão, não é? Muita. Mas, de facto, as coisas, se forem explicadas, as crianças percebem muito. As crianças percebem. Não vamos pensar que as crianças não são adultos em ponto pequeno, mas percebem as coisas. Têm é que ser explicadas. E, por vezes, os pais colocam as crianças à margem do seu problema. E, portanto, as coisas devem ser explicadas de uma forma muito simples, sem dramas. Porque se forem explicadas de uma forma simples, sem dramas, as crianças vão compreender que o facto de os pais estarem separados não deixam de ser pais dela e, portanto, não deixam de as amar. Até porque cada vez mais existem casos destes, não é? Claro, os próprios colegas de escola. E é bom que se fale cada vez mais sobre esta situação. Temos já outra telespectadora em linha que quer participar neste consultório. Maria Odete Marques liga-nos de Portimão e tem 57 anos, é comerciante. Bom dia, Maria. Bom dia. O meu caso é o seguinte, eu sou avó de uma menina de 7 anos. Tenho uma filha e um genro que são médicos. Estou no processo de divórcio de um casamento de 39 anos. Claro que estou a ser seguida por um psiquiatra. A minha filha e o meu genro tentaram internar-me em psiquiatria. Claro que reagi mal. Desde aí que não falo com ninguém. Só mando as faturas com o meu marido para contabilista e etc. Mandei o telefone de minha casa caso acontecesse alguma coisa e me quisessem contactar, mas nunca ninguém o fez. Eu pretendia saber o que é que devo fazer no Natal, uma vez que já soube por familiares que a minha filha não me vai telefonar nem nada, ou disse, nessa altura é que ela vai saber o que é surpresa, porque, portanto, ao Natal, no dia 17 de janeiro, nessa faz anos, e no dia 22, a minha filha. Portanto, eu queria até ela ir para a escolinha, após cerca dos 4 anos. E, não sei, acho que se mandaram a prenda, um postal ou qualquer coisa, que não é entregar, mas sofro com isso. Oh, Maria, Maria Odete, vamos tentar responder-lhe assim que pudermos. Temos já outra telespectadora. Saber o que é que deve fazer? Vamos tentar ajudá-la. Para falar com a minha neta, se devo, se não devo, se devo esperar, se acha que eu escrever... O divórcio ainda está muito fresco, Maria, percebemos que ainda esteja muito incomodada. Nós vamos já responder à sua questão antes de irmos a outra telespectadora, mas temos que terminar por agora, está bem, Maria? Muito obrigada pelo seu testemunho. Vamos tentar ajudá-la. Doutora, a Maria está visivelmente ainda... Em sofrimento. Em sofrimento, muito abalada com este divórcio. Era um casamento de 39 anos. E está aqui numa grande aflição, porque depois isto temos aqui quem casa não casa com uma só pessoa, casa com a família dessa pessoa. Claro.